Seja muito bem-vindo ao meu canal Silvia Zanelato Mentalidade e Comportamento. Sou mentora de mulheres, psicanalista, treinadora comportamental, escritora do livro Vida com Propósito e também palestrante. E hoje eu começo uma nova série por aqui que se chama Conselhos da Silvia. Uma série para ajudar você, mulher, a se conhecer melhor e a realmente alinhar em mentalidade, comportamento e também a felicidade. Afinal de contas, a gente faz tudo por isso, né? Tudo que a gente faz, no fundo, é buscando a felicidade. E é esse tema que eu trago para você hoje. Afinal de contas, o que é a felicidade? E será que você tem buscado a felicidade que faz sentido para você? Ou será que você tem buscado a felicidade que o mundo diz que é importante? Gente, vocês não... Meu Deus, eu vi agora um beija-flor. Eu não acredito. Que coisa linda, deixa eu ver. Ai, meu Deus, eles estão dentro da casinha. Tá bom, tá bom. E hoje a gente vai falar sobre a felicidade. Afinal de contas, o que é a felicidade e o que é pra você a felicidade? Olha, eu não sei o que é pra você felicidade, mas quando eu era pequena, a felicidade estava muito alinhada com bens materiais, riqueza, dinheiro, fama e coisas desse sentido. Ou seja, o que aparentava é que as pessoas que realmente eram felizes eram aquelas que eram bem-sucedidas e tinham status. Eu cresci numa família muito simples, onde a gente teve muitas dificuldades mesmo. A gente nunca passou fome, mas passamos por muitas dificuldades, a ponto de abrir o balcão, muitas vezes não ter direito o que comer. E a imagem que me era vendida é que a felicidade, eu alcançaria essa felicidade a partir do momento que eu tivesse dinheiro, que eu fosse uma pessoa bem-sucedida. E quando eu era pequena, bem, era isso que eu sonhava. Eu queria ser bem-sucedida. Eu queria muito ganhar dinheiro. Eu queria muito dar uma casa pra minha mãe, ajudar os meus pais, ter dinheiro e não precisar depender de ninguém. Muito menos de homens. Eu jamais queria depender de homem algum. E foi aí que comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Aos 13 eu trabalhava em padaria. Aos 15 no mercado. E aos 17 anos, mais ou menos, eu me formei em design de interiores, com muito custo, com muito trabalho, juntando cada dinheirinho ali para poder pagar o meu curso. E a partir daquele momento comecei a trabalhar com a parte de projetos. E quando eu tava com 20 anos, mais ou menos, eu comecei a sonhar em ter minha própria empresa. E isso parecia algo muito longe para mim, sabe? Até acabei de chegar de uma palestra que eu estava dando num projeto que eu tenho social, que se chama Escola de Talentos, onde eu estava compartilhando com os adolescentes sobre isso. Pra mim parecia algo muito, muito longe, sabe? Mas eu tinha muita fé em Deus, muita fé mesmo. Eu acreditava que alguma coisa boa ia surgir de tudo aquilo. E bem, eu comecei a sonhar em ser dono do meu próprio negócio. Abri minha própria empresa, cresci e prosperei muito. Realizei meu sonho de dar uma casa pra minha mãe, um carro pro meu pai. Ganhei muitos prêmios na minha área. Saí no SBT, na Rede Record. Fui muito bem sucedida em tudo aquilo que eu fiz. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Mas existiu um momento na minha vida em que aquilo parecia que não trazia tal felicidade que eu tanto buscava. Nessa época, eu me casei. O que mais doía o meu coração era não ter tempo pra cuidar das minhas filhas, da minha casa, ter tempo pro meu marido. Eu comecei a ver que, cara, o que adianta tudo isso, né? Se eu não consigo usufruir de tudo isso. Porque eu não tenho tempo. Porque eu tô sempre correndo. E aí eu lembro que eu comecei a orar a Deus e pedir: Deus, o que o Senhor quer pra minha vida? Porque parece que felicidade já não tá mais associada a isso, sabe? Eu cheguei onde eu queria. Eu cheguei muito além do que eu imaginei. Eu sou muito grata a Deus, mas a partir do momento que eu cheguei naquilo que pra mim era muito acima daquilo que eu sonhava, eu comecei a ver que, puxa, isso não me traz mais realização. Porque me dói ver que eu não consigo ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, cuidar da minha casa. Então, tipo, o que adianta? Eu sou só uma ótima profissional. Nessa época, além de eu ter loja de móveis, ser designer de interiores, eu também tinha fábrica de móveis. E bem, eu tinha realizado muitos sonhos, eu era muito grata por isso. Eu tinha, sabe, a confiança de muitas pessoas que acreditaram em mim para realizar os seus sonhos. E eu fui muito feliz com essa profissão, fui muito realizada com essa profissão. Mas existiu um momento em que a fase mudou.
o ciclo mudou. E além de ter essas empresas, eu também fazia rádio, fiz rádio por mais de 10 anos, dava palestras em empresas, enfim. E comecei a ver que o que eu mais realmente amava fazer era treinamento, sabe? Era palestras, era ajudar pessoas, né? E vendo a minha família, sabe, sem essa atenção, eu comecei a ver que eu precisava tomar uma decisão. E que eu precisava abrir mão de alguma coisa, eu precisava renunciar. Eu não ia conseguir manter um comércio, lojas, e ao mesmo tempo cuidar da minha família, porque aquilo dali tava muito me sobrecarregando, sabe? Eu vivi uma correria de uma loucura que já não fazia mais sentido para a fase que eu tinha entrado. E foi nesse momento que eu comecei a mudar minha percepção sobre felicidade. E eu comecei a ver que talvez felicidade estivesse mais associada a ter mais tempo com aqueles que eu amo, a ter paz, sabe? A ter tempo com Deus, a ter tempo para cuidar de mim, a usufruir, sabe? Aquilo que eu já tinha conquistado. E foi nessa época que eu mudei completamente a minha vida. Comecei a fazer faculdade, cursos, né, na área fiz formação em treinamento comportamental, em coach, fiz especialização em ciência da felicidade, que é o estudo da psicologia positiva e a neurociência, e também as ciências das emoções, e fiz a formação em psicanálise clínica. Enfim, fui estudando uma coisa por vez, e comecei a entender mais ainda do comportamento humano, entender mais sobre mim mesma, e um desses estudos que fala sobre a felicidade é um dos estudos mais longos que tem, que é um estudo da neurociência, de mais de 75 anos. Durante esse período de estudo, 75 anos, passaram muitas pessoas. E o estudo, ele queria entender, né, os pesquisadores queriam entender o que era felicidade na perspectiva social. E começaram a estudar várias pessoas, todos os tipos, gostos, estilos e situações financeiras, e, enfim, de vários níveis escolares, para poder entender o que realmente traz a felicidade para as pessoas. E aí, descobriram algo que eu achei extraordinário. Descobriram que a felicidade não estava na fama, a felicidade não estava no sucesso, a felicidade não estava no status. Ela também não estava em dinheiro, e ela também não estava em beleza física, em poder, ou qualquer outra coisa que muitas vezes a gente aprende, né, que está associada. E claro, eu não vou ser hipócrita que você passar por dificuldades, ou não ter dinheiro para comprar o melhor para sua família, ou, né, para aquilo que é necessário para você. Óbvio que ninguém vai ser feliz desse jeito. Mas o problema é quando as pessoas concentram todo o seu olhar acreditando que a fama, o status, o dinheiro, o poder, a beleza física ou qualquer coisa material possa preencher essa lacuna que tem dentro de cada um de nós, sabe? E que no fundo só pode ser preenchido por Deus. Pois é, os pesquisadores descobriram o que realmente trazia a felicidade. E acreditam que a felicidade estava associada ao ao mandamento, né, que basicamente simplifica todos os outros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pois é, descobriram que a felicidade, na perspectiva social, era ter bons relacionamentos. E eu achei tão incrível quando eu descobri isso. Por quê? Porque está extremamente associado àquilo que Jesus fala, que Jesus coloca como um mandamento ali que simplifica todos os outros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse estudo tão longo vem nos trazer e nos mostrar que realmente a felicidade está em bons relacionamentos. Aí a gente fica tipo, caramba, mas peraí, a gente trabalha tanto pra ter dinheiro, mas não é aqui que tá. Não, a felicidade está em bons relacionamentos. E aí entra algo muito, 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 muito importante, que eu tenho visto muito no meu consultório, em muitos dos meus atendimentos, onde muitas vezes as mulheres, elas buscam isso, que eu também busquei, essa fase que eu também passei, que é de você buscar o sucesso, né, de você buscar ter o seu dinheiro, ser bem-sucedida. E, cara, isso não é errado, tá tudo certo. Desde que você sendo casada, né, depois que a gente muda de nível ali, que a gente vai, sabe, né, da mulher solteira para mulher casada, onde a nossa mentalidade precisa mudar, desde que isso não traga prejuízo para tua família. Porque muitas vezes o que acontece é mulheres que estão colocando toda a sua energia na sua carreira e deixando de lado a sua família. Deixando com que
a educação dos seus filhos seja terceirizada por outras pessoas, deixando de lado seu marido, deixando de lado sua casa. E sério, gente, se a gente é cristã, se a gente realmente se diz cristã, isso não se alinha com aquilo que o Senhor nos ensina. Porque, sabe o que eu acho mais lindo em Deus? É que Ele nos abençoa para que nós possamos prosperar, sim, em todas as coisas. Ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou sonha. Mas para isso a gente também precisa cumprir os mandamentos. E a partir do momento que a gente é solteira, como quando eu fui solteira, eu realmente corri atrás de todas essas coisas e eu realmente conquistei todas essas coisas. Eu sou muito grata a Deus por isso, mas a partir do momento que eu casei, a minha mentalidade ela precisou mudar e o Senhor trouxe muito isso ao meu coração, sabe? Que eu não podia mais ser a mesma Silvia. Foi muito importante ser aquela Silvia guerreira, trabalhadora, que corria atrás, até que eu me casei. Quando eu me casei, eu precisava voltar os meus olhos àquilo que realmente mais valia e era importante. E que faz todo sentido sobre felicidade, que é ter bons relacionamentos, porque não existe nada melhor na vida do que a gente estar bem com aqueles que a gente ama. A gente ter tempo para o nosso marido, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. A gente realmente sabe ter aquela percepção de que, não de mãe perfeita, mas de saber que a gente está dando o melhor da gente como mãe. Que a gente está dando o melhor da gente como esposa. E isso realmente não tem preço. Porque isso traz uma felicidade, uma alegria tão grande, sabe? Que não dá de se explicar. Entende? Eu não sei que fase você tá. Eu não sei o que é pra você a felicidade. Mas talvez hoje você já seja uma pessoa muito feliz. Mas que, por causa das suas crenças, da sua forma de pensar, você tem buscado a felicidade em outros lugares e tá deixando de ver aquilo que realmente traz a felicidade, que é os teus bons relacionamentos, que é o teu marido, é os teus filhos, sabe? É estar do lado daquelas pessoas que você ama. Talvez hoje você tenha colocado total energia na sua carreira. Ou até mesmo você tenha passado até mais tempo na internet, nas redes sociais, sabe? Buscando ganhar fama, status ou qualquer outra coisa, pensando, não, é isso que vai me fazer feliz. Ou buscando ganhar dinheiro a qualquer preço. E você tenha negligenciado a sua família. Você tenha negligenciado aquilo que realmente vai trazer a felicidade pra sua vida, sabe? Que é ter bons relacionamentos. Porque a partir do momento que a gente casa, que a gente casou, realmente a nossa mentalidade vai precisar mudar. Se você é solteiro, ok, nem continua esse vídeo. Porque ele é bom pra você sim, pra quando você casar você já saber, viu? Os conselhos aqui. Mas não vai fazer sentido pra você que é solteira agora. Mas se você é casada, vai fazer todo sentido, sabe? Muitas vezes você tá buscando alegria, cara, sendo que você já tem a alegria. Você já tem felicidade. Você já tem tudo que você precisa. Você só não tá aprendendo a usufruir. Talvez você ainda tá com aquela mentalidade de menina, de infância, sabe? A mentalidade da criança. Que tá muitas vezes sendo guiada pelas faltas. E acaba não realmente sendo uma mulher madura. A mulher que Deus te criou pra ser, sabe? Vivendo de fato aquilo que Deus já te deu e que já tá nas tuas mãos, que é só você usufruir. A sua casa, a sua família, as pessoas que o Senhor te deu, sabe? O seu marido, os seus filhos. E, cara, às vezes você tá gastando tanta energia em coisas que não é o seu caminho. Não faz mais sentido. Ok, se você trabalhar, eu também trabalho. Mas que o seu olhar seja voltado às suas prioridades. Hoje, eu tenho muito claro, eu trabalho, eu amo o que eu faço, eu vejo mulheres transformadas através do meu trabalho. Mas, gente, isso só acontece porque eu busco, de verdade, alinhar as prioridades. Deus, eu, minha família e o meu trabalho. A partir do momento que eu boto meu trabalho em primeiro lugar e tiro Deus, vai dar tudo errado. A partir do momento que eu boto Deus, mas eu tiro eu e minha família e boto meu trabalho antes, vai dar errado. Mas a partir do momento em que eu coloco Deus no centro de todas as coisas, porque Ele é o alicerce, e eu vou cuidando de mim e da minha família, o meu trabalho vai ser um transbordo daquilo que eu já sou dentro da minha casa, daquilo que eu já tenho como mulher, como esposa, como mãe, porque eu me sinto realizada. E a partir do momento que eu me sinto realizada com isso, naturalmente eu vou transbordar na vida de outras mulheres, de outras pessoas, dos meus clientes, das minhas mentoradas, aquilo que eu já vivo. Porque não adianta eu querer vender uma coisa que nem eu vivo, entende? E muitas vezes você quer parecer essa mulher super poderosa, incrível. Só que, cara, você tem negligenciado a sua família.
Você tem deixado de lado aquilo que de fato vai te trazer a felicidade. É sério. Hoje eu não fiz script pra falar aqui. Sinceramente, eu não fiz tópico nenhum. E realmente resolvi colocar os conselhos da Silvia como um bate-papo. É algo mesmo como se eu tivesse sentada na frente de uma amiga minha, aconselhando ela, sabe? Dizendo pra ela, olha, faz isso, talvez dê mais certo. Coloca Deus, você e sua família e o seu trabalho. Mas Silvia, eu não tô menosprezando o meu trabalho, não, minha princesa. A partir do momento que você casou, a sua família precisa vir antes do seu trabalho. E a partir do momento que você faz isso, você vai ver que a vida vai se tornar muito mais feliz. Eu não sei hoje o que você pensa sobre felicidade, mas se você tem colocado a sua felicidade em coisas contrárias daquilo que realmente é, e daquilo que até a neurociência vem confirmar, porque a Bíblia, gente, eu amo a Bíblia, né? Porque ela já sabe todas, elas nos ensina todas, é o manual da vida. Na minha percepção, a Bíblia é o manual da vida da gente. Mas eu sei que tem pessoas que querem provas, então tá, a neurociência te confirma sobre isso. Eu espero que você saia desse vídeo, de fato, se perguntando, peraí, o que é felicidade pra mim? E talvez até mesmo dando um novo significado sobre felicidade, para que você realmente possa ser feliz e completa. Porque eu tenho certeza que se você não tem uma família, se você ainda não é feliz com a sua família, é porque você ainda não conseguiu alinhar realmente as suas crenças, e o seu pensamento, botando realmente cada coisa no lugar, suas prioridades, e percebendo aquilo que realmente tem valor. Porque, gente, família é algo que tem muito valor. Se você tem uma, você é muito abençoada. E é uma pessoa muito feliz. E se você ainda não é feliz, é porque você ainda precisa, trabalhar sua mentalidade. Pra você ver que você é muito abençoada, que você tem muito, e que sim, você pode ser muito mais feliz. Além do que você já é. Ou se você não percebe que é, que você perceba. Que você tem tudo que muitas pessoas talvez desejam. E é isso. Beijo. E até o próximo vídeo.